Olá, sou o professor Eduardo. Trouxemos alguns problemas envolvendo esfera. O primeiro problema é o seguinte: temos um retângulo ABCD, cujo lado do retângulo AD está apoiado sobre um eixo de rotação. E temos um semicírculo de diâmetro AD, de tal forma que temos aqui dado o lado DC do retângulo. Espera aí, esse lado DC do retângulo mede A minúsculo, que vai ser a mesma medida do raio do semicírculo. Só que nós vamos fazer o seguinte: vamos retirar do retângulo esse semicírculo. Ao retirar do retângulo esse semicírculo, vou rotacionar a figura. Qual é o volume desse sólido de revolução que teremos aqui? Então, retiramos o semicírculo do retângulo. Retiramos o semicírculo do retângulo. Como se eu tivesse uma figura aqui vazada nessa parte. Bem, quero o sólido, o volume do sólido de revolução, gerado a partir da rotação dessa figura. O que a gente pode fazer é simples, né? O volume do sólido é igual ao volume que nós temos quando rotacionamos o retângulo. Quando nós rotacionamos o retângulo, geramos um cilindro. Então, seria o volume do cilindro. Lembrando que esse cilindro vai possuir raio A, quando rotaciona o retângulo. Raio A. E a altura do cilindro, que é a medida ABC do retângulo, é igual à medida do diâmetro. O diâmetro, então, mede 2A. Então, altura 2A. Menos o volume do sólido que nós teremos ao rotacionar o círculo. Rotacionando um círculo, o sólido que nós temos é uma esfera. Então, menos uma esfera de raio A. Então, menos o volume de uma esfera. Lembrando que a esfera possui raio A. O volume do cilindro, a área da base vezes a altura. Então, temos que o volume do sólido, a área da base, π A ao quadrado, já que temos um círculo de raio A, vezes a altura, que é igual a 2A. Menos o volume da esfera. O volume da esfera a gente já sabe, podemos usar a expressão 4πr raio ao cubo sobre 3. Só que o raio nesse caso é A. Então temos 4π ao cubo sobre 3. Opa, o volume do sólido, finalizando esse problema inicial, é 2π ao cubo menos 4/3 de π ao cubo. 2 menos 4/3, ficamos com 6 menos 4 dividido por 3, 2/3. Ou seja, o volume do sólido é igual a 2/3 de π vezes A ao cubo. Unidades de volume. Interessante, nesse probleminha que a gente propôs, o volume do sólido de revolução que nós temos, 2π ao cubo sobre 3, é exatamente tem metade, equivalente a metade do volume da esfera. Vamos para o próximo. O próximo que trouxemos para vocês, uma situação no qual temos um recipiente cilíndrico. Nesse recipiente cilíndrico, esse cilindro, né, possui raio 3. Então, temos um raio de base 3. E possui altura 10 centímetros.
esse recipiente está preenchido com água, num nível até 5 centímetros. Nós vamos colocar, né, uma esfera nesse recipiente. Ao colocar a esfera nesse recipiente, o nível de água vai subir 3 centímetros. Então, ao colocar a esfera, teremos o nível de água subindo 3 centímetros. E o que se pede? Calcule o raio da esfera que foi colocada no cilindro. A gente sabe, princípio de Arquimedes, o volume do sólido é igual ao volume do líquido deslocado. Então, a gente sabe que esses 3 centímetros vão determinar para mim o volume da esfera que foi colocada. Ou seja, podemos dizer que temos um cilindro de raio 3 e altura 3, e o volume desse cilindro de raio 3 e altura 3 é igual ao volume da esfera. Então, sabemos que o volume da esfera é igual ao volume de um cilindro de raio 3, que aparece aqui, e altura 3. Três centímetros, 3 centímetros. Opa, então peraí. O volume da esfera, a gente sabe qual é a expressão. 4πr ao cubo sobre 3. Então eu tenho 4π r ao cubo sobre 3. Que é igual ao volume do cilindro, que é área da base vezes altura. Então temos área da base, π, vezes altura, que é igual a 3. Ou seja, o meu raio, vou representar aqui do lado, o meu raio ao cubo, nessa expressão posso cortar o π com π, né? O meu raio ao cubo vai ser dado pela expressão 3 à quarta sobre 4. Extraindo a raiz cúbica, chegamos ao que o problema pede. Calcule o raio da esfera. Extraindo a raiz cúbica, o raio é igual a 3 raiz cúbica de 3 quartos. Deixa eu aumentar isso aqui. Aí. Centímetros. Fazendo uma aproximação, isso é algo em torno de 2,72 centímetros. Simples. Interessante. 2,72 centímetros vai dar uma esfera de diâmetro maior do que 5. Né? Então, uma esfera que é acima do nível, o diâmetro acima do nível inicial. Até a próxima.